Hi students, bem-vindos! Sou Eliane Machado, professora de língua inglesa e essa é a videoaula do primeiro bimestre do módulo 4 do ensino médio modular das unidades escolares da DIESP. Nessa videoaula vamos estudar e-mail, uma ferramenta textual que trouxe novas funcionalidades e, com certeza, muito mais velocidade de comunicação. E estudaremos siglas e preposições. Come with me. E-mail. Quem de nós hoje não tem um e-mail? Para ter uma conta numa rede social, num site que frequentamos sempre, seja um site de compras ou um aplicativo que você precisou fazer o download no Play Store ou no Apple Store, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Todo mundo, para fazer cadastro nesses sites, precisa de um e-mail. A palavra e-mail é a abreviação de Electronic Mail. Electronic é eletrônico, e-mail é correio. Então, e-mail quer dizer correio eletrônico. Aí você pode perguntar o porquê de não usarmos o termo em nossa língua. Por que não usarmos correio eletrônico? Mas lá, entre os anos de 1990 e 2000, quiseram chamar o e-mail aqui no Brasil de correio eletrônico. Mas o que pegou mesmo foi o termo em inglês, e-mail. Hoje em dia, quando queremos saber de alguém ou buscar por informações ou mesmo mandar notícias, podemos enviar um e-mail. Sabemos das outras ferramentas instantâneas, como o MSN, o WhatsApp, Telegram e outras também. Elas são usadas para uma conversa online, mas o e-mail ainda é uma fonte muito eficaz de troca de mensagens. Bom, para quem não sabe, o e-mail ou correio eletrônico surgiu antes mesmo da internet. O sistema de envio de mensagens foi uma ferramenta de grande serventia para a criação da conhecida rede internacional de computadores. Na década de 70, que as pessoas começaram a mudar o seu comportamento em relação às cartas. As pessoas começaram a diminuir as idas ao correio para enviar as correspondências e começam a enviar e-mails. Os e-mails apresentam mais facilidades, pois não há custo adicional. São gratuitos, desde que você tenha uma conexão disponível com a internet. Eles são mais práticos e mais rápidos. As mensagens podem ser lidas e respondidas em tempo real. As vantagens em relação às cartas são muitas. Entre elas está a possibilidade de enviar vídeos e áudios e de armazenar os conteúdos enviados e recebidos. As cartas ainda estão por aí cumprindo o seu papel, fazendo a sua parte no mundo atual. Mas é indiscutível a importância do e-mail como suporte e veículo de comunicação moderno. O principal diferencial do e-mail é a velocidade. É a velocidade da informação. Essa é uma marca desse nosso tempo, dessa era chamada de era da informação, era digital ou tecnológica. A velocidade da informação é tão grande que o fato que acontece de um lado do planeta é sabido instantaneamente na outra ponta. Um endereço de e-mail é composto por duas partes. Essas duas partes são separadas pelo símbolo arroba. A primeira parte é a identidade de quem usa o e-mail, é o usuário. A segunda é o provedor, é onde se encontra esse endereço de e-mail. Provedor é a empresa que possibilita o acesso à internet, Gmail, Yahoo, UOL, etc., mediante o pagamento de uma taxa. O termo com significa comercial e BR, Brasil. Este símbolo se chama arroba. Você sabe o que ele significa? O arroba representa a preposição de lugar em inglês, at, que significa em português em. Considerando esse endereço de e-mail fictício aqui, dizemos que o usuário Bram118 está no provedor comercial do IG no Brasil. Interessante, não é? Podemos perceber que há tipos diferentes de e-mail. Há os e-mails pessoais e os e-mails profissionais, mais conhecidos como e-mails institucionais.
As mensagens passadas através de um e-mail pessoal, quando eu falo com um amigo ou parente, tem o tom da informalidade. Mas as mensagens trocadas por um e-mail institucional, corporativo, tem uma outra roupagem. A linguagem é séria, é formal e precisamos estar atentos a isso. Eu não posso conversar com o meu chefe da mesma forma que eu converso com um amigo meu, mesmo que esse chefe tenha uma relação de amizade forte comigo. É preciso ter em mente que na empresa ele é meu chefe e a formalidade nas trocas de mensagens de trabalho é a melhor opção. Olha, para diferentes situações de interlocução, ou seja, dependendo da pessoa com quem eu estiver me comunicando, o nível de formalidade deve ser bem escolhido. Isso não deve ser aplicado apenas a e-mail, mas em todas as situações da vida. Escute essa dica. Muitas pessoas utilizam mais de um e-mail, incluindo um pessoal, que poderá ser utilizado para se comunicar com os amigos, com os familiares, receber novidades e promoções, etc. E um comercial, que é fornecido pela empresa em que trabalha. É importante essa divisão, essa separação, para justamente manter os assuntos separados. Uma outra informação importante é que os e-mails têm caráter documental e também valem como prova. E-mails podem ter valor documental dentro de um processo ou uma investigação. Ele pode ser rastreado, inclusive, para que saibam de qual lugar foi transmitido aquele e-mail. O e-mail herdou características da carta. O que mudou mesmo foi o caminho, foi o canal utilizado para a chegada da informação. E o e-mail, que é esse caminho, que é esse canal, é marcado pela velocidade, pela instantaneidade, como já falamos antes. E quais características o e-mail herdou das cartas? Nós vamos falar de 3 partes. The pretextual elements, os elementos pré-textuais, the email body, o corpo do e-mail, and the post-textual elements, os elementos pós-textuais. Vamos ver um por um agora. Pretextual elements. Os elementos pré-textuais do e-mail são to, que é para quem se envia o e-mail, é o destinatário. Carbon copy, ou CC, é a linha onde se põe o endereço de outro destinatário que receberá uma cópia do mesmo e-mail. The subject é o assunto do e-mail. The salutation é a saudação que vem no início. Após os elementos pré-textuais virá a própria mensagem em si, ou seja, o corpo do texto, que em inglês é chamado de email body. Nesse campo constam as informações que o emissor, o remetente, aquele que envia o e-mail, é aquilo que ele quer expressar, aquilo que ele quer falar com o receptor, com o destinatário. O corpo do texto é formado geralmente de parágrafos curtos, ideias coesas e de compreensão rápida. E, por último, the post-textual elements. Os elementos pós-textuais são: closing é uma frase usada para se despedir do destinatário, do recipient. Em e-mails formais, você pode terminar a sua mensagem escrevendo os termos saudações, grato pela atenção ou atenciosamente. No caso de a mensagem ser informal, é comum terminar com beijos, abraços. The signature é a assinatura do emissor, do remetente, aquele que envia o e-mail. Em inglês, ele é chamado de sender. Nos e-mails formais, o emissor ou sender escreve seu nome completo e pode colocar seu cargo ou título, como, por exemplo, professor, doutor, diretor. Nos e-mails informais, a assinatura é livre. As mais comuns são compostas de abreviações, nomes no diminutivo, apelidos, etc. Você sabe o que é sigla? What is an acronym?
Sigla ou acronym é o conjunto de letras iniciais de diversas palavras. Exemplo, www, que significa World Wide Web, em português, rede de alcance mundial. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. Acronyms são úteis para reduzir algumas palavras a fim de gerar mais agilidade, tanto ao falar quanto ao escrever. Ao escrevermos mensagens de texto, é comum que usemos alguns acronyms, como, por exemplo, BLZ para beleza, TMJ para estamos juntos ou TDBM para tudo bem. E é lógico que em inglês essas coisas também acontecem. Veja alguns exemplos. ASAP para as soon as possible, que significa assim que possível. Como na frase I need that ASAP. Eu preciso disso assim que possível. BRB para be right back. Já volto. Veja o exemplo. I'm going to the store to buy some milk. BRB. Eu vou à loja comprar leite. Já volto. E esse último exemplo, before, que é o acrônimo da palavra before, que significa antes. Temos aqui a frase She ate a few bites before going back to sleep. Ela comeu alguma coisa antes de voltar a dormir. Vamos dar uma passada nas prepositions, preposições. As preposições são muito utilizadas na estrutura das frases e, in English, não poderia ser diferente. Prepositions são palavras curtas que geralmente são colocadas antes dos substantivos ou pronomes. A maneira mais eficaz de aprender preposições é com o auxílio de um dicionário e muita leitura de textos em inglês. A nossa OE, nas páginas 16 e 17, também traz exercícios para te auxiliar nesta tarefa. There are a great amount of prepositions. Há um vasto número de preposições. Vamos ver algumas. Se, in, dentro, on, sobre, near, perto, under, embaixo, between, entre, behind, atrás, in front of, na frente de. As preposições podem expressar circunstâncias. Prepositions express relationships of place, indica a posição ou localização de algo. Of time indica a circunstância de tempo. Instrument indica um instrumento, aparelho ou tecnologia. Direction indica movimento em direção a um objetivo. Purpose indica a razão de um acontecimento ou estado. Vamos ver isso na prática? The backpack is on the desk. A mochila está sobre a carteira. The preposition on, que quer dizer sobre, está nos dando uma informação de lugar, uma circunstância de lugar. A relationship of a place. O segundo exemplo diz: The message arrived at 11 o'clock. A mensagem chegou às 11 horas. The preposition at está indicando uma circunstância de tempo. A relationship of time. He cut himself with a knife. Ele se cortou com uma faca. The preposition with está indicando uma circunstância de instrumento, a relationship of instrument, ou seja, o meio pelo qual ele se acidentou. E o último exemplo, a ruler is an instrument for drawing lines. Uma régua é um instrumento para desenhar linhas. The preposition for indicates a relationship of a purpose. A preposição for está indicando uma circunstância do propósito do substantivo régua.
Nossa videoaula acabou e parabéns para você que chegou até aqui e aprendeu conosco o que é um e-mail, uma carta eletrônica muito utilizada principalmente no mundo do trabalho. Estudou também siglas e preposições. Estas nem sempre são tão fáceis de serem dominadas, mas a palavra impossibilidade para quem se ocupa em aprender e reaprender é desconhecida. A prática é o melhor professor. Practice is the best master.